nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, ali o Senhor está presente. Também a Bíblia nos garante que o Senhor estaria conosco todos os dias, ausente do tempo, mas presente na presença do Senhor. Essa noite eu convido a você, nesse momento, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui porque cremos, ó Pai, que Tu é o Deus que nos ouve, cremos que Tu é o Deus presente e temos certeza absoluta que Tu é o Deus que cuida de cada um de nós. Ó Deus, eu quero te entregar nesse momento a vida de cada irmão que irá participar direto e indiretamente desse culto. Abençoa aqueles que estão presentes, ó Pai, aqueles que irão ouvir, aqueles, ó Deus, em nome santo do Senhor Jesus, que por dias à frente ouvirão as mensagens do culto essa noite. Que Tu use essa palavra essa noite para transformar a vida. Queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para Te cultuar, para buscar a Tua presença, porque nós temos a liberdade de cultuar o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ó Deus, vem nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui para falar do amor de Deus, para compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. E ao longo da história, Deus sempre fez, sempre atuou e sempre irá fazer até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus. Se você estiver com sua Bíblia, eu peço que abra aí no livro de Salmos, no Salmos 46. A leitura nos chama a atenção sobre o Deus que é conosco, o Deus que é presente, o Deus que sempre está próximo de nós. No Salmos 46, o versículo 1 em diante nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a água ruja e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. A palavra de Deus nos diz que Deus realmente é conosco, é nosso refúgio. E mesmo nesse momento que nós vivemos e o mundo passa, enfrentamento pelo esse vírus, Pai, coronavírus, onde vem ceifados muitas vidas, nós cremos que nosso Deus é esse Deus do verdadeiro, o Deus da palavra, o Deus presente. E cremos que Ele fará e continuará fazendo a sua obra. Quero convidar você que guarde em seu coração essa palavra. Deus é nosso refúgio e fortaleza. É o socorro presente no tempo de angústia. Não sei se a sua angústia é somente quanto a essa pandemia. Não sei qual é a sua angústia. Não sei as dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas, que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele está junto, perto, próximo. Basta a gente buscar, confiar que a resposta vem do Senhor. E eu gostaria que nesse momento, seja qual for a situação que você se encontra, além da questão da pandemia, coloque diante de Deus. Eu não sei como anda a tua vida, teu relacionamento, não sei se é falta de perdão ou é necessidade de uma cura, não sei se é falta de compreensão. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar enquanto está perto. Que nesse momento de reclusão, nesse momento que nós estamos com tempo suficiente, porque todo tempo é tempo de buscar ao Senhor, mas nós temos um tempo para refletir de tudo que está acontecendo e sabendo que
o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o El Shaddai, Ele está conosco. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Sabe, meu irmão, que Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, e Ele vai guardar o seu coração, Ele vai guardar a sua vida em Cristo Jesus. E eu peço a você, confie no Senhor, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor, viva com o Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Deus eterno, que assim o Senhor virá sobre você e fará maravilha na sua vida, porque nós cremos no Deus que tudo pode, tudo faz, nada sai do controle desse Deus. E essa noite, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do louvor. Em nome de Jesus, amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A alegria do Senhor é nossa força. Estamos essa noite aqui justamente para falar sobre campanha de missões mundiais. Missões mundiais têm como tema: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa nos diz que precisamos, diz lá a divisa: alegre sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. A alegria do Senhor realmente é a nossa fonte, Nossa esperança, nossa expectativa. É tudo aquilo que nós precisamos, alegrar no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria no Senhor representa o fato de você e eu colocarmos nossa alegria somente em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar uma alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor, essa é eterna, porque Ele é eterno e fiel e jamais irá lhe decepcionar.
Então essa alegria o mundo precisa conhecer. Tem muita gente que vive momentos de perturbação, de angústia, e nós precisamos divulgar, compartilhar essa alegria. E essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, juntos assistir um vídeo que vai falar das dificuldades dos nossos missionários em levar essa alegria para as pessoas que não conhecem. Eu gostaria que você assista esse vídeo e logo ao final você ore para que Deus lhe abençoe, para que Deus abençoe os missionários, para que esse ano essa campanha possa alcançar os objetivos e ultrapassar, em nome de Jesus. Amém. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos, mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Queridos, eu quero refletir com vocês, meditar com vocês nessa noite, baseado numa mensagem do pastor Guilherme de Almani Alves de Mendes. Texto bíblico se encontra em Lamentações, capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem uma outra versão que achei interessante,
que fala da seguinte forma: torno a trazer à mente, portanto, tenho esperança. Nesse momento de crise que o Brasil e o mundo estão enfrentando, precisamos ocupar nossa mente, nossos pensamentos com coisas boas, com coisas que edificam, que nos traz um renovo, que nos dá esperança de dias melhores. Não podemos ficar apenas pensando no pior, nos males que o coronavírus está causando em nossa nação. Falta de emprego, dificuldades financeiras na vida de muitas pessoas e de muitas empresas, fome, desespero, medo e, infelizmente, até morte. Precisamos ocupar nossas mentes com a fé em Deus, com amor ao próximo, solidariedade, esperança, para vencermos essa pandemia, esses dias maus, esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Quando esse texto foi escrito, Jeremias e o povo de Israel, automaticamente também a cidade de Jerusalém, viviam dias difíceis, dias maus, dias de tribulação, de perseguição, de opressão, de morte, de fome, porque o rei Nabucodonosor havia invadido Judá, Jerusalém, e havia sitiado aquela cidade, depois invadiu aquela cidade, e aquele povo estava vivendo dias difíceis, dias maus, muita tristeza, muita tribulação, muita opressão. E quando nós lemos aqui o livro do profeta Jeremias e principalmente o livro de Lamentações, nós podemos perceber que o profeta Jeremias teve motivo de sobra para perder a esperança, para desistir até mesmo da sua própria vida. No capítulo 3 de Lamentações, podemos perceber logo no início, no verso 1, que Jeremias estava aflito. Ele e o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, aquele povo estava aflito. Havia falta de perspectiva de vida, de melhora, porque foram 2 anos a cidade de Jerusalém sitiada, o povo sendo oprimido, até o rei Nabucodonosor invadir aquela cidade e destruir o reino do sul e levar o rei preso para a Babilônia. Também o rei Nabucodonosor matou todos os príncipes de Israel e o povo começou a sofrer, a ser oprimido de uma forma maldosa, de uma forma cruel, porque o rei Nabucodonosor era um homem muito cruel. Então havia falta de perspectiva de vida, de melhora para aquele povo. O profeta, ele escreve no verso 2 de Lamentações capítulo 3, que ele só conseguia enxergar, ver escuridão, não havia luz no fim do túnel. E ele então começa a ficar doente, enfermo. E começa então aquela amargura no seu coração, na sua vida, porque a cidade estava sitiada, o povo estava sendo oprimido, todos estavam sofrendo, o povo começa a passar por privações, por necessidade, e ali começa então uma solidão profunda na vida do profeta Jeremias. Podemos ver isso no verso 10 de Lamentações capítulo 3. Uma solidão profunda, e Jeremias começa a entrar numa depressão, porque ele não vê mais saída para a sua vida, não vê mais saída, esperança para a nação de Israel, o povo de Jerusalém. Os inimigos começam a humilhar aquela nação, aquele povo, e como
como isso doeu na vida do profeta, do homem de Deus. Aquele povo não tinha mais paz. O verso 17 de Lamentações, capítulo 3, quando Jeremias diz o seguinte: tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Ele já não tinha mais paz no seu coração, na sua vida. Sua vida não era mais próspera. Pelo contrário, havia humilhação, havia opressão, havia desespero, medo, fome, morte. E então o profeta fica totalmente desanimado. No verso 18 nós podemos contemplar isso, o desânimo do profeta Jeremias, e no verso 19 a gente vê mais uma vez sobre a aflição do homem de Deus. Se o capítulo 3 do livro de Lamentações tivesse acabado aqui no verso 20, ou se o livro de Lamentações tivesse acabado no verso 20, seria um desastre. Mas graças a Deus, o livro continua, o capítulo 3 de Lamentações continua. E aí nós chegamos no verso 21, o texto da nossa reflexão, da nossa meditação nesse momento. E é interessante que no verso 21 começa a nascer esperança na mente do profeta Jeremias. Nasce esperança na mente do profeta Jeremias. Ele tinha tudo para desistir, para desanimar, por causa de todos os problemas, todas as adversidades que ele estava vivendo e que a nação de Israel estava vivendo. Mas depois da exposição de todos esses males, de todos esses motivos, surge na mente do profeta Jeremias um pensamento novo, um pensamento diferente. Sua mente começa a considerar novas possibilidades. Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, em dias difíceis que nós vivemos, momentos de adversidades que nós enfrentamos, nós precisamos aprender e tirar lições para as nossas vidas. Não podemos desanimar diante das crises, diante das dificuldades, das provações que enfrentamos. Precisa nascer um novo pensamento, precisamos considerar novas possibilidades diante dos dias maus, das lutas, das adversidades. Sei que não tem sido fácil para todos nós ficarmos em casa, deixarmos de realizar nossas atividades diárias. Às vezes bate aquele desespero, aquela tristeza, mas eu também acredito que a partir do momento que nós vencermos o coronavírus, nossa vida jamais serão as mesmas. Nossas vidas jamais serão as mesmas. Porque nós estamos tirando lições preciosas para as nossas vidas. Amar mais a nossa família, cuidar melhor da nossa família, amar mais a liberdade que temos, amar o próximo, sermos mais solidários uns com os outros, abraçarmos mais. Nós podemos extrair várias lições positivas para as nossas vidas. Então, diante daquela crise que o profeta Jeremias enfrentava, que o povo de Deus enfrentava, surgiu na sua mente uma nova possibilidade. E aqui eu quero destacar a frase quando Jeremias diz: lembro-me, ou eu quero trazer à memória. Mostra que todo o processo de esperança nasceu na mente do profeta Jeremias. Não foi algo emocional, foi algo racional. A mente humana tem um potencial de nos ajudar ou atrapalhar no processo de esperança para nós vencermos os momentos de adversidades, os momentos de tribulações que nós enfrentamos. Quando nós somos otimistas, conseguimos transformar algo ruim em dias promissores. Encaramos como aprendizagem, como lição de vida, os momentos de adversidades. Uma pessoa otimista tem
a confiança elevada, atrai sucesso, aumenta a produtividade, muda completamente seu dia, consegue contagiar as pessoas que estão perto dela. Então nós precisamos ser otimistas. O pessimista, para ele tudo dá errado. Ele não crê, não tem esperança, não vê a luz no fim do túnel. Isaías declarou certa vez: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías capítulo 26, verso 3. Uma mente firme em Deus poderá dar início a um processo abençoado de esperança, de dias melhores para cada um de nós. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo ensinou que nós devemos levar cativo todo pensamento em obediência a Jesus Cristo. Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. A esperança é, em primeiro lugar, um momento racional. Está no mundo dos pensamentos, conforme Provérbios, capítulo 23, verso 7, que diz: porque como ele pensa consigo mesmo, assim o é. Precisamos aprender a disciplinar nossos pensamentos para termos um processo de esperança, eliminando tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal das nossas mentes, dos nossos pensamentos, da nossa vida. O diabo, ele é mestre para semear pensamentos maus, pensamentos errados, para tirar a esperança que há em nós. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Precisamos estar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque está escrito que aqueles que estão em Cristo já são mais do que vencedores. Aqueles que já estão em Cristo já são mais do que vencedores, porque em Cristo nós já conseguimos vencer, através da nossa fé, da nossa entrega de vida, do nosso coração quebrantado e contrito no altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Como era a mente de Cristo? A mente de Cristo era cheia de esperança, de novas possibilidades, de amor, de liberação de perdão, de solidariedade na vida daqueles que sofriam e daqueles que sofrem até hoje. Então nós precisamos ter a mente de Cristo. Enquanto todos estavam olhando com pessimismo, Jesus tinha esperança. Ele falava sobre a fé, agia com fé. Precisamos ter a mente de Cristo, pensar da mesma forma que Cristo pensava e que Cristo pensa. Porque quando nós pensamos segundo a vontade de Cristo, nós conseguimos vencer, porque Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, a esperança começa na nossa mente. Precisamos pensar coisas boas, coisas que edificam, que trazem um renovo na nossa vida. Segundo lugar, a esperança depende da fé. Esperança e fé andam juntas. Jeremias primeiro disciplina a sua mente. Antes, ele olhava e via só o pior acontecendo com o povo de Israel, com a cidade de Jerusalém, com a sua própria vida. Mas a partir do momento que ele começa a disciplinar a sua mente, nasce uma esperança na sua mente, nos seus pensamentos, um renovo na sua mente. Jeremias então começa a disciplinar a mente, mas ele também começa a exercitar a sua fé. Vemos isso na frase quando ele diz: do que pode me dar, ou trazer à memória, é um processo mental. Crer em novas possibilidades é um processo espiritual, nasce de Deus.
nasce da fé que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a mente e o coração trabalhando juntos. Um dizendo, pense que é possível, o outro nutrindo a fé para que tal pensamento se concretize, se torne realidade, diante de um cenário desolador. Jeremias teve esperança. E isso tinha a ver com a fé. A fé, ela remove montanhas. A fé, conforme Hebreus capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam e as convicções dos fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. O Filho de Deus precisa ter fé, precisa exercitar a sua fé nos dias maus, nos dias difíceis, para vencer toda e qualquer tribulação, luta, adversidade que porventura enfrentamos na nossa vida. Não há esperança se você está impossibilitado de exercer a sua fé, de ver novas possibilidades, de crescer, de firmar a sua vida na pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso e Criador e sustentador das nossas vidas. A esperança é o combustível espiritual para a vida. Porque Jeremias precisava de esperança? A resposta é simples. Ele precisava de esperança para continuar vivendo. A partir do momento que alguém perde a esperança, não há mais razão de viver na vida daquela pessoa. A esperança nos mantém vivos, nos dá força para lutar, para vencer os obstáculos que enfrentamos no dia a dia. Precisamos ter essa esperança renovada todas as manhãs na nossa vida. Em terceiro lugar, a esperança nos mantém vivos. Podemos ver isso a partir do verso 22, quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam cada manhã em nossas vidas, e grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Misericórdia é tudo aquilo de ruim que nós merecemos e Deus não permite que aconteça conosco. Ou seja, nós merecemos o castigo eterno, nós merecemos a morte eterna por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele poupa as nossas vidas, Ele nos dá a vida eterna. Ele renova o nosso ser, renova a nossa mente, renova o nosso coração, muda a nossa vida. É por causa das misericórdias do Senhor Deus para conosco. E Jeremias então começa a reconhecer as misericórdias de Deus aqui na sua vida. Ele diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então Jeremias começa a louvar a Deus, começa a dar graças a Deus, reconhece o grande amor de Deus para com a sua vida, para com a vida daquela nação, daquele povo. No verso 23, podemos ver a motivação de Jeremias para lutar pela vida, para renovar a sua esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso, quando ele diz que as misericórdias do Senhor renovam cada manhã. Cada dia que amanhece, Deus renova as suas misericórdias. As misericórdias de Deus são eternas, jamais acabam. O amor de Deus para conosco é incondicional e sobrenatural. Quem sabe você está aí na sua casa nesse momento, você já não se sente mais amado por Deus. Saiba que Deus jamais vai deixar de te amar.
Deus jamais vai deixar de exercer graça e misericórdia na sua vida. Deus, Ele continua cuidando, sustentando cada um de nós, porque Ele é bom sempre. A bondade de Deus dura para sempre. Até mesmo nos momentos difíceis que enfrentamos, nos dias maus que enfrentamos, Deus continua exercendo a sua bondade para conosco. O verso 24, nós temos a provisão diária para vencer as lutas. Quando Jeremias fala o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Nós sabemos que porção é um pouquinho de tudo. Na verdade, Jeremias está dizendo aqui que Deus é o seu tudo, que Deus é a razão do seu viver, que Deus é quem lhe sustentava dia após dia, que não havia vida se não fosse debaixo dos cuidados de Deus, da direção de Deus, das misericórdias de Deus, do amor de Deus. Então o Senhor Deus é a nossa porção, Deus é o nosso tudo, é o tudo que nós temos, é o nosso Deus. No verso 25 de Lamentações, capítulo 3, Jeremias diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aquele homem que estava profundamente abalado, deprimido, aflito, sem paz no seu coração, a partir do momento que nasce uma esperança na sua mente, um renovo no seu coração, a partir do momento que ele começa a exercer a fé, crê em Deus, crê nas misericórdias de Deus, no amor de Deus, a partir do momento que ele firma a sua vida no Senhor Deus Todo-Poderoso, ele reconhece que Deus é bom, que a bondade de Deus dura para sempre. O foco de Jeremias aqui já é outro. Ele passa a viver outros objetivos. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam com toda a intensidade do coração. Vale a pena a gente servir a Deus, vale a pena a gente servir o Senhor. Nós não podemos deixar de servir a Deus, não podemos desistir, não podemos renunciar à fé, porque Deus está conosco, Ele nos sustenta, Ele supre as nossas necessidades, Ele tem nos abençoado dia após dia. Então Jeremias busca descansar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação, o livramento de Deus. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele que nos salva, Ele que nos livra das doenças, dos males, de toda e qualquer enfermidade. É Ele que nos levanta quando nós estamos enfrentando momentos de adversidades, momentos de tribulações. É Deus que nos ajuda, Ele é o nosso socorro e fortaleza, presente nas tribulações. Precisamos continuar firmes, não podemos desistir da fé, não podemos perder a esperança. Temos que exercitar a esperança dia após dia, porque a esperança é a âncora da alma. A âncora era uma pesada peça que era lançada no fundo do mar para dar estabilidade ao navio quando o mar era agitado pelos ventos, pelas tempestades. Então a âncora dava estabilidade ao navio. E a esperança também que dá estabilidade em nossa vida, no nosso coração, quando nós enfrentamos tempestades, ventos, terremotos. É a esperança que nós temos em Deus, é a fé
no Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas. Termino dizendo que nós precisamos disciplinar nossos pensamentos, nossas mentes, pensar coisas boas, coisas positivas. Precisamos ter esperança de dias melhores, dia após dia. Precisamos exercitar a fé no nosso coração, na nossa alma, porque nós já somos mais do que vencedores. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós vamos ter esperança, nós vamos exercitar a nossa fé, nós vamos conseguir vencer os momentos de adversidade, os momentos de lutas, de uma forma melhor, confiando plenamente no poder de Deus, sem desespero, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, no coração do Teu povo, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando, sustentando, ó Pai, cada família, Pai. Visita cada lar, visita, Pai, aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, seja financeiro, seja familiar, seja enfermidade física, enfermidade emocional e espiritual, Pai, que o Senhor esteja visitando cada um e manifestando o Teu poder, a Tua graça na vida dos Teus filhos, Pai. Que possamos continuar firmes no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Receba, Pai, a nossa gratidão, receba o nosso louvor. Esteja nos sustentando dia após dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus, abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança, creio em um Deus para quem tudo é possível, creio em um Deus que tudo pode mudar, creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar, todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo, se importa 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 comigo. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus, abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança, creio